Olá, chega até você mais um programa Sim à Vida, aqui pela Rede Católica da Igreja, juntamente com a Casa Provida Mãe Imaculada. Um programa que trata do valor da vida humana, do valor da vida também da mulher, dessa mãe. Um programa que trata conosco essa beleza que é a beleza desse dom de Deus da vida, como protegê-la e também, é claro, quando temos que denunciar os ataques contra a vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre as consequências do abortamento para a mulher, para essa mãe, para essa gestante e, é claro, também para a criança que mais sofre com tudo isso. Presença do Dr. Carlos Fabrício, do Rio de Janeiro, médico da família e também socorrista neonatal. Dr. Carlos Fabrício, seja muito bem-vindo ao programa Sim à Vida. Muito obrigado, é um prazer muito grande poder estar aqui com o senhor e com todos os seus telespectadores. É um programa que nós tratamos, doutor Fabrício, como a gente acabou de apresentar, o valor da vida, e nós estamos trazendo esse tema hoje do abortamento e as consequências para a mulher e para a criança. Primeiramente, ainda que de forma breve, essa questão abortamento, o termo correto seria abortamento? Sim, o termo correto é abortamento porque, na verdade, o aborto é o produto da prática do abortamento. Então, infelizmente, de forma muito leiga e para o povo, acaba se abreviando a nomenclatura e acabam todos chamando de aborto, que na verdade não é. O nome certo é abortamento e aborto seria apenas o produto, no caso, o concepto sem vida, né, diante de um procedimento de abortamento. Tá certo. Então, toda vez que seja ele de forma espontânea ou de forma procurada, desejada, provocada, melhor dizendo, ali está acontecendo um abortamento. Perfeito. E o que vai, no caso, sair, não nascer, mas sair dali, né, após essa prática, é o aborto. Tá. O abortamento, doutor Fabrício, ele traz consequências para a mulher? Sim. E é lamentável você ver isso na mídia hoje, muitas mulheres desinformadas levantarem a bandeira do abortamento. Que as que mais sofrem as consequências são elas. Se elas pudessem procurar estudar a sua própria fisiologia e poder escutar de outras mulheres que praticaram, elas não queriam praticar. Elas iam preferir levar a gravidez até o fim, mesmo que suprimindo os seus sonhos e desejos egoístas ou simplesmente humanos, para poder não sofrer as consequências que lhes são causadas com o abortamento. O senhor fala de desinformação, eu até acrescentaria aí também um pouco de má fé, muita má fé, quando mulheres, homens, enfim, vêm a público defendendo o abortamento. A gente vê isso aí em algumas revistas, né? Eu fiz um abortamento, fiz um aborto, como dizem, né? E como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. E as consequências estão aí. Quais tipos de consequências? Sim, elas podem ter consequências físicas, consequências psicológicas e consequências psiquiátricas. Veja, existe diferença na parte da psiquiatria quanto psicológica. Certo. Consequências físicas. A primeira grande consequência física que poucas pessoas falam, mas que é muito séria, é que quando você faz uma análise do estudo hormonal de uma mulher grávida, ela tem os hormônios muito elevados para poder manter aquela gravidez. Não preciso mencionar aqui agora para poder não confundir seus telespectadores, mas quando você faz comete o abortamento, quer ele seja espontâneo ou quer ele seja provocado, você tem uma queda muito rápida desses hormônios. E ao caí-los, você vai provocar na mulher uma alteração muito grande, inclusive em seu sistema nervoso. Muitas mulheres pensam muitas vezes em suicidar-se por conta dessa queda hormonal. Não apenas alterações físicas por conta do hormônio, mas é o hormônio influenciando na parte psiquiátrica delas. Temos também consequências se o abortamento não for feito de uma maneira, por mais que ele possa ser feito por um profissional, sempre vai haver um risco. Sempre vai haver. As práticas de abortamento levam a esse risco, como, por exemplo, uma dilatação e curetagem, com a dilaceração do concepto. Ao realizar essa dilatação e ao utilizar-se uma cureta para poder cortar o concepto, já é um crime absurdo porque você está causando muitas dores. É muito comum ocorrer também perfuração de útero.
Quando muitas Mesmo que seja um profissional fazendo, ele pode furar o útero da mulher. Sim, pode furar, porque ele vai estar utilizando uma lâmina para poder partir esse conceito. Então pode sim. Eu acho que é muito importante o senhor dizer isso, porque falam aí de um aborto seguro, como se a mulher chegando numa clínica, tudo limpinho, tudo arrumadinho, fazer um aborto. Além de nós sabermos que para o bebê nunca vai ser seguro, porque ele vai ser esquartejado, morto, mesmo o profissional pode perfurar essa mulher. Pode. E, infelizmente, lamentavelmente, mesmo que se seja feito um aborto de uma forma que não cause essas lesões físicas diretas no útero desta mulher, tem as consequências hormonais. Então, nunca é seguro. Seguro é você levar a gravidez. Seguro é você ter a certeza de que sua parte fisiológica, que quer a gravidez, quer levar a gravidez, seja levada até a termo. Mesmo que a mãe, veja, é bom deixar claro, não queira o seu bebê. É também uma ideia errada de obrigar a mulher, nesse caso, a ter e a cuidar. Não. Existem várias instituições, e eu conheço várias católicas, que acolhem as crianças cujas mães não querem cuidar dos seus bebês. Tivemos nesse programa aqui um casal que veio falando o seu relato de terem adotado uma criança. Então, a questão da adoção sempre é possível também, né? Sim, é possível a adoção, por mais que nós tenhamos, infelizmente, nesse país, uma burocracia absurda, uma burocracia que não deveria existir, já que os órfãos são em grande número e os pais que não podem ter filhos e querem adotar também são muito numerosos, e quando eles vão querer adotar, as crianças já estão grandes, dificultando essa adoção. Mas é uma questão burocrática, não vamos entrar nisso. De qualquer forma, é muito mais lógico e muito mais normal, fisiológico para a mulher ela levar a gravidez, por mais que isso venha lhe causar algum tipo de implicação. Mas para ela, para a saúde dela é melhor. Algumas complicações, por exemplo, neurológicas, ou melhor, psicológicas. Muitas mulheres, por conta dessa queda hormonal, elas acabam tendo diversos tipos de alucinações, né? E aí não chega ainda ao ramo da psiquiatria. Ela não tem alteração ainda psiquiátrica, ainda é apenas uma questão de ter acompanhamento com um psicólogo para mostrar para ela que ela cometeu um crime, é bom deixar isso muito claro, mas talvez uma falta de conhecimento, uma falta de real desejo que ela deveria ter tido durante essa gravidez, e aí infelizmente ela errou, mas que ela se perdoe. As mulheres não se perdoam. Sua grande maioria não se perdoam. Isso, como padre, eu posso dizer que é o que muito acontece mesmo com as mulheres que passaram pelo aborto. E essa falta de perdão levam elas invariavelmente a desenvolver distúrbios psiquiátricos. Veja, uma coisa levando a outra. A falta de perdão, que seria apenas no campo da psicologia, levam ela a ter distúrbios de psiquiatria, que é quando elas desenvolvem verdadeiros surtos e começam a ouvir choros de bebê aonde não tem bebê. Começam a ter pesadelos constantes e contínuos com crianças, porque elas se cobram, elas se machucam psicologicamente e isso leva a distúrbios psiquiátricos, tendo que procurar assim aí um profissional da psiquiatria para entrar com uma medicação para poder cortar esses efeitos que elas acabam desenvolvendo. Então não existem benefícios absolutamente nenhum, né, diante de tudo isso que acontece com a mãe que deseja provocar um abortamento. O abortamento, então, só traz morte física para a criança, que é abortada, e traz morte psíquica e traumas físicos para essa mãe. Nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos com o Dr. Fabrício, mas antes você pode estar ajudando também essa obra. Saiba que você pode entrar no site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou você pode estar ligando também no 41 prefixo 3221 6060. Já voltamos, programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida voltando junto aqui na Rede Católica da Igreja, esse programa chegando até você. Estamos aqui com o Dr. Carlos Fabrício, médico da família e também socorrista neonatal do Rio de Janeiro. Ele está falando para nós sobre as consequências do abortamento para a mulher e também, é claro, para a criança, para o bebê.
doutor Fabrício, então esse abortamento, ou seja, provocar a morte dessa criança que se torna um aborto, ela traz consequências, como o senhor nos colocou, vários tipos de consequências aí. Diante disso, mas vamos supor, uma mulher, como acontece em alguns casos, ela está grávida e ela pode estar com algum risco de saúde, um risco de morte. Como que a ciência, a medicina propriamente dita, vai lidar com essa situação? Nessa situação, chama-se de abortamento terapêutico. Esse é um caso de abortamento terapêutico. Isso. E aí existe muita discordância, porque com o desenvolvimento da ciência hoje, não há nada que possa sustentar esse tipo de prática. Antigamente, se praticava abortamento porque a mulher vomitava muito. Há 60 anos atrás, a mulher vomitava demais, vai morrer, tira o bebê. Depois isso foi mudando porque a mulher era diabética ou porque a mulher a pressão subiu e aí se praticava o abortamento. Nós vemos que isso era uma grande ignorância e hoje ainda, em alguns casos específicos, onde até mesmo uma mulher possa ter, por exemplo, uma malformação cardíaca e precise submeter-se a uma cirurgia cardíaca. Veja, ela precisa da cirurgia. E é necessário fazer a cirurgia, ainda assim ela é grávida. Contudo, se a partir da cirurgia acabar levando ao abortamento, não é um abortamento terapêutico. Porque não tem como você melhorar a condição cardíaca dela retirando o bebê, ao contrário, você vai piorar, porque seu desequilíbrio hormonal, como eu falava no primeiro bloco, é muito grande. Certo. Isso vai só piorar a condição física dela. Então, o que se recomenda hoje, o que se orienta hoje para os grandes profissionais da obstetrícia? Que se leve essa condição da mulher até onde puder, entra-se então aí com uma cirurgia cardíaca, se daí vier o parto, ou se daí vier o abortamento como consequência, o objetivo não foi esse. Não se buscou o objetivo foi o abortamento. Tratar a mãe e a consequência, infelizmente, foi essa. Mas, às vezes, pratica-se o parto, realiza-se o parto e a cirurgia. Isso é o que é feito hoje em dia com sérios profissionais da saúde. A nossa legislação brasileira, no caso aí o Código Penal, ele não pune Sim. O aborto em dois casos. O caso de estupro, né? Sim. E o caso de risco da vida da mulher. Perfeito. Ou seja, na verdade, aqui não existe uma legalização do aborto. Juridicamente falando, o aborto não é legalizado em nenhum caso. Acontece que não se pune no Brasil nesses dois casos. Então, na verdade, mas essa questão do risco da mulher é quase ínfimo devido ao avanço da ciência. É isso que o senhor está nos dizendo? Existe o risco, sim. Contudo, nós podemos realizar o parto precoce para poder tratar a mãe e tratar o bebê. Salvando as duas vidas. Salvando as duas vidas. Então, se você continuar com uma gravidez, por exemplo, no caso de uma mulher com eclâmpsia, existe uma indicação de fazer já aí o parto. Né? Então você entra com a mãe para realizar o parto, salva-se o bebê ou não, mas a tentativa de salvamento do bebê, da criança, do feto existe. Então faz-se o parto, não abortamento, mas faz-se o parto para evitar que essa mãe em eclâmpsia venha a óbito. O que é importante observar, essa nuance, a diferença é isso. Não precisamos praticar abortamento em casos de risco à vida materna. Não há necessidade disso. Até aí foi o que se chama aborto terapêutico. E a questão do aborto eugênico? Isto é o que muitos profissionais não têm a coragem de admitir, mas é o que muitos acabam praticando em nome de uma satisfação de mídia. Que seria o que? Hoje está isso muito em voga diante dos casos de microcefalia no país. Infelizmente, a mídia adora divulgar isso, é lamentável, mas a verdade é essa, e alguns profissionais, até como meio de autopromoção, gostam de utilizar isso, de falar sobre abortamento, que como seria um terapêutico, que não é terapêutico. Não é terapêutico. Porque, veja, um bebê com microcefalia não está causando risco nenhum à vida da mãe. Um bebê com anencefalia não causa risco nenhum à vida da mãe. Então é mentira se mencionar em terapêutico. Na verdade é eugênico. O que seria isso? Uma seleção. É uma seleção de quem pode ver ou não pode ver de acordo com a própria vontade daquelas pessoas. Como Hitler fez. Ele selecionava quem ia viver e quem não ia viver. E assim, hoje em dia, muitos
péssimos representantes da ciência e da medicina acabam achando-se no direito de realizar isso. Então, na verdade, se a vida da mãe não tem risco e querem praticar um abortamento porque o bebê é anencéfalo, porque o bebê é microcéfalo, isso é eugenia, não é terapêutico. Um caso, por exemplo, que é a questão das crianças com síndrome de Down. Sim. Informações que eu tenho, talvez o senhor possa corrigir, é que Estados Unidos, Europa, 90% das crianças detectadas já com síndrome de Down sofrem um abortamento. Sim. E, lamentavelmente, pelo fato desses lugares serem autorizados, eles já praticam a eugenia de uma forma muito natural. Só não se usa o termo. Apesar de ser antinatural, só não se usa o termo, mas é eugenia. Sendo que, no Brasil, pelo fato disso não ser muito comum, tivemos já em novelas pessoas com síndrome de Down. Tivemos atores com síndrome de Down participando de novelas aqui no país. Então você vê muito uma discordância aí, ao mesmo tempo que querem promover a aceitação dos diferentes e você acolher pessoas com síndrome de Down para fazer um programa de televisão e se autopromover também falando dessas crianças, querem tirar a vida de outras crianças com microcefalia ou com anencefalia. Então, para ficar muito claro para nós, a eugenia é uma forma de uma limpeza ética. Quem pode, quem não merece nascer. Daqui a pouco nós estamos tirando a vida de quem não tem olhos azuis, verdes, quem não tem o cabelo... Negro. O negro. Quem não tem o cabelo que nós gostaríamos que tivéssemos, enfim. Tá aí um perigo enorme se nós aceitarmos isso. Nós vamos para um breve intervalo. Dr. Fabrício tocou na questão aqui sobre a microcefalia, anencefalia, até a questão de Zika vírus. Nós vamos entrar isso no próximo bloco. Programa Sim a Vida, já voltamos. Programa Sim a Vida, retornando esse terceiro bloco, estamos falando sobre as consequências do abortamento para a mulher, para a mãe, para a criança. Para isso temos aqui conosco o Dr. Carlos Fabrício, ele que é do Rio de Janeiro, médico da família e socorrista neonatal. Dr. Fabrício, entramos no bloco anterior, falamos sobre a questão da eugenia, que é a seleção de quem pode e quem não pode viver. Nós temos uns pontos bem concretos no nosso país, o senhor até mencionou aí alguma coisa já. A anencefalia, por exemplo, é um deles. O discurso é o seguinte: se já sabemos que a criança com anencefalia ela vai morrer, por que então permitir o nascimento? Por que não cometer o abortamento? Excelente pergunta, porque isso nos faz refletir a respeito do direito à vida. Para que existe a vida? A vida não existe para uma satisfação pessoal da outra pessoa. A vida existe para que aquela pessoa que vive tenha a sua própria satisfação. Então veja, na anencefalia nós não temos, existem alguns graus, porque em alguns casos é uma ausência completa do cérebro. Em outros casos é a ausência de parte desse cérebro, tá? Mas em anencefalia, que refere à ausência completa, total do cérebro, poderíamos dizer que essa criança não existe vida, porque ela não tem cérebro. Contudo, isso não é observado na prática. O que nós estudamos na teoria tem sido, por diversas vezes, contradito pela prática. Por quê? Porque tem nascido crianças? Sim, nós somos testemunhas disso. Temos diversos relatos de mães que, por amor ao seu filho, querem tê-los, mesmo sendo anencéfalos, porque, veja, é interessante observar que o amor de mãe não é um amor seletivo. Muitas vezes fala, né, a criança nasceu com a cara de joelho, a mãe disse que é linda. É uma carinha de joelho, ainda é feinho, mas é lindo. Mas é impressionante como que esse amor sincero e concreto de uma mãe, ela não consegue ver além daquilo que o seu amor lhe mostra. E muitas mães que não buscam apenas a sua satisfação pessoal em ter um bebê do jeito que elas sonharam, mas buscam sim a sua realização pelo bebê que elas têm, e aí aceitam tê-los, dão testemunhos belíssimos
da vivência que tiveram com os seus filhos. Exemplo, tivemos em Teresópolis, Rio de Janeiro, um bebê chamado Maria Vida, filha de Gabriela Cordeiro, que ao nascer viveu 7 minutos. Mas para essa mãe, esses 7 minutos foram tão preciosos, tão gratificantes, que se ela pudesse revivê-los, ela os reviveria. Ela não se arrependeu de ter levado essa gravidez. E absolutamente nada em pegar o seu filho, o seu bebê, sem o cérebro, contemplar o seu rostinho, contemplar a sua face e amá-lo naqueles 7 minutos, ela faria de novo. Um outro ponto aqui semelhante, vamos dizer assim, com a anencefalia, que é um ponto algo do momento agora, microcefalia e essa pressão toda para que o aborto seja legalizado, o abortamento seja legalizado nesses casos de microcefalia. Como o senhor vê isso, o senhor como médico? É uma circunstância semelhante em doenças diferentes, porque a microcefalia existe no cérebro, mas por conta de alguma condição de infecção ou às vezes alguma alteração ali genética, ele não se desenvolveu satisfatoriamente, sendo que na microcefalia a sua calota craniana ela fecha-se e não permite que o cérebro se desenvolva. Tá? Então a criança vai nascer com sequelas neurológicas e vai ser necessário que tenha tratamentos intensos já desde bebê, desde tenra idade, para que essas sequelas diminuam. Isso justifica o aborto? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Tivemos um caso agora que foi anunciado na mídia internacional de uma mulher que se formou em jornalismo sendo microcefálica. Ninguém pode determinar o grau de capacidade intelectual que essa criança vai ter. Ninguém pode determinar, como não se pode determinar. Aconteceu, por exemplo, um caso de uma criança anencéfala em São Paulo, de 1 ano e 8 meses, que quando a mãe estava grávida, a Cacilda, era anencéfala. Ela não tem cérebro, vai morrer quando nascer. A criança viveu 1 ano e 8 meses. Não, peraí, não é bem... Não, como assim não é bem... Agora não é bem anencéfala. Agora ela tem cérebro, um pouquinho de cérebro que a fez viver. Não, ela era anencéfala e viveu 1 ano e 8 meses. Na microcefálica, ela tem um cérebro formado. Apenas não é formado de forma normal, como os outros que não são. Mas quem vai dizer, quem vai determinar se aquela alteração da microcefalia vai ser incompatível com a vida dela? E doutor Fabrício... Ou com a intelectualidade dela? Ninguém pode fazê-lo. E a medicina pode afirmar que o Zika vírus é o causador da microcefalia? Não pode. Ainda não temos uma resposta concreta quanto a isso. Existe sim essa possibilidade, porque já foi observado o vírus tanto no esperma, quanto na saliva, quanto no líquido amniótico. A mãe grávida que pegou a infecção pelo Zika estava com o vírus Zika no líquido amniótico. Então, existe uma interação com o bebê. Agora, ainda não temos, é bom deixar isso claro, nenhum tipo de comprovação científica de que o vírus tenha causado microcefalia. Haja visto que, na Colômbia, mães que tiveram infecção por Zika vírus grávidas tiveram filhos saudáveis. Mães tiveram filhos, e não é 1 ou 2 não, são mais de 5.000 casos de grávidas com Zika, infectadas pelo vírus Zika, que tiveram seus filhos saudáveis. Como é que a gente pode ser de forma leviana aqui no Brasil associar o vírus à microcefalia? Aliás, essa questão toda tem muita coisa no ar, né, doutor Fabrício? Por que a microcefalia não é algo que nasceu, que surgiu ontem, né? É uma coisa que muitos países têm a questão de microcefalia e, no entanto, não tem essa associação direta com o Zika vírus. Isso, porque estão observando outras substâncias que podem causar, como parece que um agrotóxico agora, um pesticida que está diretamente relacionado com a microcefalia, as mães que entram em contato com ele. Tanto é que no Brasil, em algumas regiões já foram proibidas o uso deste pesticida. Porque está comprovado, isso é comprovado que pode causar. Agora, o vírus Zika ainda não é leviano, prematuro você dizer que o vírus Zika causa microcefalia. Não existe comprovação científica até hoje. E é importante que nós estamos aqui, aquilo que o Dr. Fabrício colocava antes, que
mesmo que futuramente, né, doutor Fabrício, se houver uma comprovação, ainda assim não se justifica um aborto. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso São duas coisas separadas. Diferente. São duas Primeiro, coisas querer dizer que é causado pelo vírus Zika, o que é leviano, não podemos dizer ainda, mas suponhamos que amanhã tenha uma comprovação científica. Certo. Realmente, todas as mães estão infectadas pelo vírus Zika, o bebê vai ter microcefalia. Isso não justifica, porque não podemos determinar quando o grau de intelectualidade que um microcéfalo vai ter em sua vida. Estaríamos sendo eugênicos, ou seja, estaríamos selecionando quem pode e quem não pode nascer. Isso seria um abortamento eugênico. Em outras palavras, fazendo o que Hitler fez. Fazendo o que Hitler fez, como o Dr. Fabrício colocou para nós. Infelizmente, o nosso horário já vai terminando, vamos ter que estar finalizando o programa. Você pode tirar dúvidas conosco, com o Dr. Fabrício também. Para isso, você pode entrar em contato com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Você pode escrever um e-mail para o programa simavida@evangelizarepreciso.com.br ou pode entrar diretamente no site da Casa Pro Vida Mãe Imaculada, www.casaprovidami.com.br. Inclusive, se quiser algumas dúvidas, nós direcionaremos ao Dr. Fabrício. Dr. Fabrício, o senhor como médico de família, neonatal, atende, trabalha com a vida diretamente. Vale a pena dar um sim à vida? Vale muito a pena. Vale muito a pena, porque quando você tem essa atitude, quando você se coloca ao lado da vida, consegue enxergar uma beleza que as pessoas egoístas não conseguem enxergar. Muito bem, que todos nós possamos enxergar essa beleza e nos dedicar por essa causa. O programa Sim a Vida fica por aqui. Até um próximo encontro. Deus te abençoe.